Essa é a quinta aula do curso Visualização de Dados em Python. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e dê o seu like no vídeo. Hoje eu continuarei a aula anterior, porém, ao invés de adicionar barras de erros no gráfico do Matplotlib, eu vou ensinar como preencher o espaço entre o dado e os seus limites inferior e superior. Venha conferir esta aula. Bom, como eu disse, nesta aula eu vou ensinar a você como preencher o espaço entre o dado e os seus limites inferior e superior. Para isso, eu vou precisar do notebook preenchido na aula anterior, cujo link para o vídeo está aqui na tela e também na descrição deste vídeo. Este notebook aqui pode ser resgatado dentro da plataforma Kaggle, que eu também coloquei o endereço na descrição deste vídeo. Então, somente resumindo aqui, eu vou rodar as células novamente. Então, aqui a geração dos dados de X, dos dados de Y e o erro relativo a esses dados, que era 20%. Então, aqui eu estou fazendo somente a modificação do tamanho da fonte e aqui eu estou gerando o gráfico no qual eu terminei na aula anterior. Bom, para começarmos, eu preciso utilizar, na verdade, outro tipo de gráfico, ao invés do error bar, que é o gráfico scatter. Porém, se eu rodar agora, ele vai dar erro, porque ele tem algumas especificações aqui do error bar que não são as mesmas para o gráfico do tipo scatter. Bom, quais especificações utilizar? Eu não recomendo que a gente decore todas elas. Então, a gente vem aqui no Google e vamos pesquisar scatter matplotlib. Bom, então aqui ele mostra todas as opções para esse tipo de gráfico, tá? Então, x e y, que é a mesma. Aqui, x e y, a gente não vai adicionar o erro. O tipo de marcador, ele referencia como marker, então essa é a palavra-chave para o gráfico scatter. Então aqui eu coloco marker. A cor, né, que é marker face color, ele vai dizer como C. Array like a list of colors. Então eu venho aqui, ao invés de botar MFC, eu coloco C. Esse MSC é a cor da borda, que aqui vai ser como edge colors, no plural. Aqui é a espessura da borda. A gente precisa procurar aqui. Aqui, line widths, que é como se fosse a espessura da borda. E esse marker size, ele se referencia aqui como S. Esse color aqui não existe e nem o cap size. Eu vou, no momento, comentar a parte para salvar a figura. Bom, para o gráfico scatterplot, o tamanho 10 é muito pequeno, eu vou colocar um tamanho 80 e pronto. Aqui temos o nosso gráfico do tipo scatterplot, que é o gráfico de dispersão sem a linha contínua ligando os pontos. Agora, a gente precisa adicionar a informação do erro. Porém, eu não quero que essa informação ela venha como um gráfico assim, né? Como uma barra de erros, mas sim como uma sombra entre esses limites aqui do erro e o dado. Então, a gente vai utilizar um comando que é chamado fill between. Tá? Então, eu vou colocar o valor x e eu vou botar y mais y erro, vírgula, y menos y erro. E ele preenche esse espaço aqui, né? Então, o que esse gráfico está fazendo, né? Ele está preenchendo exatamente esse espaço aqui que representa o y erro, tanto para cima quanto para baixo.
Porém, quando ele fez isso, ele acabou cobrindo os valores dos seus dados, do x, y, dessas coordenadas, o que não é o que a gente quer. Então, existe um comando aqui, que eu chamo de alfa, que ele vai fazer um clareamento na cor. Pronto. Então, ele fica assim. Agora, se a gente entrar aqui na documentação do Fill Between, a gente vai poder entender quais são as outras especificações para esse tipo de gráfico, tá? Então, aqui na documentação, ele mostra, por exemplo, esse alfa. Ele mostra aqui color, o tipo de cor que a gente quer que seja preenchida essa sombra. Então, eu venho aqui e eu posso colocar color red. Pronto. Então, esse gráfico aqui, ele já está praticamente terminado, mas a gente pode conhecer outras especificações que a gente consegue fazer, né? Então, voltando aqui, tem esse hatch, que ele mostra várias opções aqui, que na verdade, ao invés de a gente ter o nosso gráfico ele preenchido por uma cor contínua, a gente pode, na verdade, fazer como se ele fosse um rachurado. Então, aqui eu coloquei maisinho, ele fica esse quadriculado, mas a gente pode utilizar aqui outras opções, tá vendo? Como se fosse, por exemplo, o círculo, né? Então, se eu botar aqui, aí ele fica com bolinhas aqui em volta. Outra especificação que a gente consegue fazer também é sobre o line style. É no limite aqui dessa região sombreada, né? Então, se eu colocar que é uma linha contínua não, uma linha pontilhada, ele ficou pontilhado, porém não dá para enxergar muito bem, né? A gente pode aumentar a espessura dessa linha pontilhada através do line white. Então, vem aqui line white. Deixa eu botar 5. Agora já dá para ver que é uma linha pontilhada em volta. E assim a gente finaliza aqui o nosso gráfico. Essas especificações que eu mostrei aqui no vídeo são as que eu considero principais para que você consiga gerar o seu próprio gráfico com essa região de confiança aqui. As outras especificações, eu aconselho que você venha aqui na documentação e realmente dê uma olhada e teste todas essas opções aqui, se for do seu interesse. Agora vamos salvar este gráfico, vou colocar gráfico de erros 2. E prontinho. Se eu abrir aqui, pronto, nosso gráfico está com boa resolução e ele agora não tem mais as barras de erro, mas sim uma região de confiança em volta dos meus pontos reais. Espero que você tenha gostado deste vídeo e até a próxima aula.